O principal é você obedecer tudo o que o Senhor manda. O principal é você fazer tudo aquilo que o Senhor deseja que você faça. Então, se você é dizimista fiel, se você é ofertante da casa de Deus, mas se em casa você violenta a tua mulher com palavras, meus pêsames. Você, para Deus, segundo ponto de referência, que a legislação do Senhor não é servo. Não é. Não é servo de Deus. Aí quando você dobra o seu joelho, que você ora, que você clama, quando você dirige uma campanha, Deus não ouve, Deus não responde. Por quê? Por que Deus não responde? Porque a misericórdia dele, retirando o inimigo da vida do crente, dando cabo do inimigo, livrando a alma do crente da tribulação, só acontece quando o crente é servo de Deus. Somente. Aí você me pergunta, mas doutor, em que circunstâncias então eu vejo crentes que não estão nem aí para Deus, estão fazendo moeda de troca? Ó, eu te dou Deus, você me dá aqui. Eu te dou lá, você me dá cá. Por que então tem esses crentes que fazem assim, não é? E na minha igreja eu vejo isso acontecer e Deus os abençoa. Por que isso acontece? E eu lhe respondo. Existe dentro da legislação de Deus uma regra, e está lá no Salmo 37. Salmo 37. Existe uma regra que permite que o crente fique cego, mas produzindo bens. Para quê? Para que esses bens possam chegar na mão de um crente lúcido. O crente cego continua produzindo bens, achando que está arrebentando. Só que a alma dele está sendo atribulada pelo inimigo. Economicamente ele está indo no bem bom, mas em casa ele vê uma diferença. Na saúde ele vê uma diferença. E isso leva um tempo para ele perceber. No começo é mil maravilhas. Depois é que o inimigo se mostra verdadeiramente como ele é. Por que o inimigo se mostra? Porque Deus permite o crente, nessas circunstâncias, prosperar para que ele ajunte. E ajuntando, ele vai passar para outros crentes. Isso acontece em qualquer economia, qualquer uma. E a regra está no Salmo 37. Por isso que ele diz, não nos preocupemos com o ímpio que prospera no nosso caminho. E quando o crente se fia somente no dízimo e na oferta e esquece do resto, esquece de obedecer o resto, porque o dízimo e a oferta é obediência, mas não é o tudo da legislação de Deus. Não é. O tudo é outra coisa. Então, quando o crente esquece do tudo, ele, para Deus, não é servo. Ele é iníquo. Ele é iníquo. Então, quando esse crente ora, Deus não responde. Porque as mãos do crente, Isaías capítulo 1, estão cheias de sangue, sujas de sangue. Aí Deus nem ouve e nem enxerga o clamor desse crente. Como é que você faz então para evitar esse tipo de situação? Como você faz isso? Primeira coisa, o que você aprende na Bíblia, o que você aprende da palavra de Deus, tem que se encaixar perfeitamente com todo o resto da Bíblia. Todo o resto. Segundo, quando você vai praticar isso, funciona tanto aonde você está, quanto em qualquer outro lugar do planeta Terra. Em qualquer lugar vai funcionar. Então, quando você aprender alguma coisa na Bíblia, ou que venha do púlpito, quando você aprender, ao colocar em prática, isso você coloca em prática na sua vida e precisa encaixar
com as outras coisas que Deus fala. Vou te dar um exemplo, só um exemplo. Na sua igreja você vai participar de um voto numa campanha, tá certo? Aí você pega aquele voto pomposo e leva para o altar de Deus, ok? Só que você participa da campanha, mas você não se compromete a obedecer à voz de Deus. Você continua com ódio de fulano, você continua impaciente com Beltrano, você continua sem vontade de orar a Deus, você continua nem se importando com esse negócio de louvor e de adoração para Deus. Você quer mesmo é a tua bênção. Quando você se comporta desse jeito, você pode levar um caminhão de dinheiro para o altar. Deus não recebe. O pastor recebe. A obra de Deus recebe. Mas Deus, que é o principal, não recebe. Por quê? Porque Deus não vai te enxergar como uma pessoa serva. Agora, se você faz o contrário, está numa campanha, vai levar um voto, o mesmo caminhão de dinheiro, aí você perdoa fulano, se esforça para entender o que está na Bíblia e se esforça para praticar o que você entende. Quando você está vigilante em querer fazer a vontade de Deus, quando você ora ou louva a Deus e se entregando a Deus mesmo, quando você faz isso, aí Ele te enxerga como serva, como servo, independente da classe social que você pertença, independente do grau econômico da tua vida. Se você ganha muito dinheiro, se você ganha pouco dinheiro, não importa. Se você mora numa mansão ou se você mora num barraco de favela, não importa. Ele te vê como serva, como servo. Aí você leva a oferta ao altar, nesse voto, nessa campanha que você participa, aí Ele te ouve. Porque você é serva, se comportou como serva. O que Ele vai fazer? Usar a misericórdia, te favorecer, lançando fora o teu inimigo, retirando a tribulação da tua alma. E a bênção chegou. É assim que a bênção chega. E é desse jeito que ela chega, por quê? Porque corresponde à verdade. E funciona desse jeito em qualquer igreja, qualquer ministério, qualquer um, inclusive na sua vida.